do dever da igreja com relação aos presbíteros, com relação aos pastores, aos líderes eclesiásticos. Então, o tema de hoje é honrar seguindo pastores humildes. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, para a introdução, é: será que todo pastor é digno de honra? Muitos aqui, se tivessem a oportunidade de repente, testemunhar, infelizmente, diriam que nem todo que se diz pastor é digno de honra. Infelizmente, nós vemos que muitos são lobos em peles de cordeiro e usam e abusam de uma autoridade que eles mesmos se deram para usurpar e ferir as ovelhas do Senhor. É terrível saber disso, infelizmente é uma realidade, não só de agora, mas de muito tempo já. E aí eu gostaria de ler com vocês 2 Pedro 2, do 1 ao 4. 2 Pedro 2, do 1 ao 4. Vai dizer assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Nós vemos, então, que essa questão dos falsos mestres, dos falsos pastores, não é de hoje, não é de pouco tempo, mas é desde os primórdios da igreja primitiva. Existiam já aqueles que usurpavam ali e se intitulavam servos do Senhor, mas, na verdade, eram servos do diabo. Em contrapartida, a Bíblia também nos ensina que existem os falsos mestres, mas existem os bons pastores. E estes bons pastores são enviados e capacitados pelo próprio Deus para cuidar do seu rebanho. Vamos ver em 2 Timóteo 2, do 20 ao 21. Se vocês conseguirem enxergar, está projetado na tela para vocês. Diz assim: numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui frisando novamente que, apesar dos maus, dos falsos, existem os verdadeiros, os ungidos do Senhor. E eu gostaria de frisar algo que é bem importante. Nós temos muito a tendência de generalizar as coisas. Então, quando nós passamos por uma experiência ruim, nós generalizamos aquilo. Por exemplo, no campo da política, nós se temos alguma experiência ruim, a gente já generaliza. Então, político é ladrão. Todo político é ladrão. É uma afirmação que não é verídica. O que acontece, e pode ser realidade, é que a maioria dos políticos sejam, pode ser, mas afirmar que todos são, porque nós conhecemos muitos, isso é incompatível com a realidade. Assim como pastores também. E isso que é trágico. Por que isso acontece? Porque o mau testemunho se propaga mais que o bom.
Por isso a importância da igreja, por isso que a gente não se tranca em cavernas, por isso a gente não constrói e não vive em mosteiros, por isso que a igreja ela não pode se calar, ela tem que testemunhar a glória e o verdadeiro evangelho do Senhor e mostrar que existem esses lobos em pele de cordeiro, mas existe a noiva, a igreja do Senhor, limpa pelo seu sangue, santa e santificada pelo próprio Deus. Eu não sei vocês, mas infelizmente eu já ouvi muito, eu e Jonathan, quando a gente fala assim, para uma família que não ímpia ou alguma coisa do tipo, nós vamos para a igreja. E aí a gente ouve, vocês vão lá dar dinheiro para o pastor? Por quê? Porque na cabeça deles criou-se um conceito mundial, né, praticamente, que todo pastor é o quê? Ladrão. E isso acontece porque muitos são. E aí esse mau testemunho se propaga, né? As más notícias correm mais rápido do que as boas. Então eles acabam generalizando. Mas pastor é corrupto também, pastor abusa das ovelhas, tira dinheiro do povo. Isso é verdade? Infelizmente. Mas é a única realidade? Não. E pensando nisso, e a Bíblia também, o Senhor, na sua infinita sabedoria, já nos instrui, então, que acontece isso e que nós devemos testemunhar que o oposto, pelo poder e a misericórdia de Deus, também acontece. Nós vemos que existem muitos pré-requisitos e ordenanças que um pastor deve cumprir. Nós vamos ver que o pastor, ele é servo dos servos do Senhor. Então, tem muitas qualificações e a exigência e a cobrança é muito grande, muito maior em questão de proporção em relação às ovelhas que o próprio pastor guia. Porém, entretanto, a Bíblia também nos ensina que existe o dever das ovelhas para com os pastores. Então, não é só o pastor que dá, né? Ele também recebe. Isso nós vimos no servir uns aos outros. Lembrando que eu vou também falar um pouco mais a fundo disso, o pastor ele é servo dos servos e todos nós somos servos do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Quando nós aprendemos que devemos ser família, servir uns aos outros e cuidar uns dos outros, o pastor não é uma categoria separada. Os pastores estão juntos. A diferença é o seu ofício dentro da igreja. E a ordenança que a igreja tem do seu dever para com o pastor está em 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13, que vai dizer assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Então, aqui fica nítido, né, bem claro, que a igreja também tem o seu dever para com os seus líderes, os ungidos, os separados e colocados pelo Senhor para cuidar do rebanho. Dito isso, eu gostaria também, antes de entrar na parte prática, como que a gente honra, o que a gente deve fazer, o que a Bíblia espera, é preciso, primeiramente, reconhecer o pastor que é digno. Porque os exemplos que eu citei até agora, lógico, tem lobos que nem fazem questão de se esconder. Eles simplesmente vão lá e mostram as caras e alguns acabam seguindo por ignorância, até mesmo por motivos errados, enfim. Mas existem os falsos mestres, os falsos pastores, que conseguem fingir muito bem, que é a analogia que a gente faz de lobo em pele de cordeiro. Então, a aparência é de um cordeiro, de um servo, de um ungido, mas não é. E aí nós vamos ver como que a gente faz para identificar
e para confirmar realmente se aquele homem foi colocado e chamado por Deus para exercer o ofício do pastorado. Primeiramente, ele precisa preencher os pré-requisitos que eu falei para vocês, tá? Para ser pastor, que vai estar... eu acho que eu não coloquei, então vou pedir para os irmãos abrir em 1 Timóteo 3, nós vamos ler do 1 ao 7. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Então, em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, vai dizer: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. E aqui no Novo Testamento, as palavras bispo, presbítero, pastor, elas são compatíveis, tá? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem primeiro sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e não caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então, aqui é uma lista grande, né? Mas eu gostaria de explicar e chamar a atenção para vocês um ponto. Como eu disse, o ser humano ele tem muita tendência de generalizar e também de distinguir as coisas aos extremos. Como assim? Pastor, como eu disse para vocês, é um ofício, tá? É um serviço. Eles são chamados por Deus, são capacitados por Deus e são usados pela mão de Deus. Isso não quer dizer que eles são uma categoria diferente da igreja da noiva, ok? E aí muitas pessoas não conseguem honrar de forma correta os pastores porque não têm esse entendimento muito claro em suas mentes. Então, alguns vão colocar os pastores numa categoria quase que divina, quase a quarta pessoa da Trindade. Então, eles enxergam os pastores como o quê? Aquele que não peca, aquele que não pode pecar, aquele que está assim com Deus. Então, ele não peca, ele não pode falhar, ele não fica doente, o pastor não tem depressão, o pastor não tem problema financeiro, o pastor é santo, é o pastor. Só que isso não é real e nem é o que a Bíblia exige. Se vocês forem ler depois novamente com calma, o que a Bíblia vai exigir desses pastores são qualificações morais, não que eles não vão errar, mas obviamente que o testemunho de vida deles tem que ser o mais próximo possível, né, da imagem de Cristo, da perfeição da imago Dei do Senhor. Porém, eles são pecadores, né? Não é uma categoria de ser humano diferente e nem é uma pessoa celestial. Também não são, aí o outro, né? O 8 e agora o 80, também não são empregados, no sentido pejorativo da palavra. Então, tem crentes que acham que o quê? Que o pastor ele é um empregado pessoal, então ele quer o pastor 24 horas por dia e acha que o pastor tem obrigações para com ele e o pastor tem que atender suas necessidades a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar e tratam assim realmente, né, de forma descabida. Isso não é verdade. Ah, mas o pastor não é servo dos servos? Sim, mas existe ali toda um cronograma, toda
a parte mesmo do ofício, né, desse pastorado. Então, o pastor, ele cuida do rebanho, não cuida de um só. Né? Ele não é exclusivo, ele não está aqui para te servir de uma maneira egoísta e pessoal. Ele está aqui para servir a igreja do Senhor. Então, não tem como ele ficar a serviço de uma pessoa, tendo que cuidar de mais 100. Então, não é uma realidade muito compatível. E muitas pessoas acabam misturando isso. Tá? Então, só para também deixar bem claro. Essas qualificações e exigências que nós vemos aí em 1 Timóteo são importantes, precisam ser preenchidas, mas não no sentido de que o pastor nunca vai falhar ou pecar, mas sim que a conduta precisa ser minimamente respeitosa, tem que ter pelo menos uma moral. Caso contrário, como ele irá repreender alguém, ou como ele irá aconselhar alguém. Então, é complicado, mas nesse sentido. E observando também essa lista, como eu falei para vocês, ela trata mais das qualificações que estão relacionadas ao caráter deste homem do que às suas próprias habilidades e talentos. Claro, como a gente acabou de ler, o pastor ele precisa ser apto a ensinar. Isso quer dizer o quê? Que ele precisa estudar para exercer essa função. Ele precisa se qualificar. Mas nós sabemos que, por mais erudito que seja um pastor, por melhor que seja a sua oratória, isso não agrega em nada espiritualmente, se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre ele e não usar a boca dele. E aí, por isso, nós vemos que o que é mais exigido e colocado mais em evidência são as qualificações do seu caráter. Porque a capacidade, a capacitação vem do Senhor. Mas o caráter também, o homem tem que estar sujeito a ele. E aí, pensando nisso, o autor ele trouxe 3 pontos pelos quais nós podemos identificar se é um bom ou um mau pastor. Lógico que existem outras características que precisam ser analisadas, mas essas são as principais e conseguem abranger as outras, que vai ser a alegria, a santidade e a humildade. Primeiro ponto, alegria. Vai estar lá em 1 Pedro 5, do 1 ao 2, que diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Um ponto muito crucial que nós podemos diferenciar os falsos e os verdadeiros pastores é através da alegria do seu serviço. E aqui, mais uma vez, lembrando, não é que o pastor nunca vai estar triste, não é que o pastor não pode estar desgastado, porque, como nós sabemos e vemos, o ofício, o exercício dessa função é muito desgastante, é frustrante. Então, não é que ele está isento de tristeza, não é que ele vai estar aqui sorrindo, estando cansado, com dor, depois de uma ovelha rebelde ter se rebelado. Mas, apesar disso, vermos que ele tem a satisfação no Senhor e a alegria de estar aqui, apesar de ser muito difícil, de ser exaustivo, de ser ingrato muitas vezes esse trabalho. Nós vemos isso quando percebemos que o pastor não faz por recompensa. Apesar dele receber ingratidão, aquele bom pastor ele ainda continua, porque a alegria dele não está baseado naquilo que ele recebe, mas em servir efetivamente ao Senhor. Então, esse já é o primeiro ponto. Se você vê aquele pastor, né, que fala, ai, nossa, hoje eu vou ter que pregar. Ai, hoje eu vou ter que ter 50 aconselhamentos. Nossa, trata como se fosse um fardo. É complicado, porque
não tem, né, essa alegria, a vontade de servir. Parece mesmo que está indo somente pela obrigação. O segundo ponto é a santidade. Além do 1 Timóteo que a gente já leu, em 1 Pedro 5, do 3 ao 4, vai dizer assim: não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E em Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, o pastor, ele precisa ter uma conduta e uma moral compatível com aquilo que ele ensina. E aí que essa parte é mais difícil, né? Ai, como que o pastor vai ser isso se ele é pecador? Assim como todos nós. Porque esses versículos que eu li para vocês não está direcionado aos pastores, está direcionado aos santos do Senhor. Todos nós temos que ter uma vida em santidade, buscando sempre ter uma boa conduta e um bom testemunho da palavra do Senhor. Não é o pastor que tem que ser o santo e a vida dele tem que ser impecável, é de todas nós. Então, isso é um alerta para a igreja e principalmente quando se trata de pastores, ok? Então, não tem como. Por isso que não tem como, e em 1 Timóteo fala, pastor recém-convertido. E aí a gente fica, nossa, que preconceito, né? Por quê? Às vezes... E se ele recebeu o chamado? Não tem como por quê. A Bíblia fala que nós devemos ser santos, só que sabemos que a santidade é um processo. E esse processo, ele acontece ao conhecer a palavra, ao ouvir, ao obter conhecimento, entendimento. E isso leva um tempo, não acontece da noite para o dia. Quando se é recém-convertido, quem aqui não nasceu dentro da igreja vai saber o que eu estou dizendo? Quando você é recém-convertido, você você lê o Evangelho, você crê, você sabe, você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a sua salvação está garantida, lógico. Desde antes da eternidade e não depende de você, graças a Deus. Porém, o estilo de vida que tínhamos como ímpios, ele não acaba quando a gente mergulha nas águas e levanta. Não é um estralar de dedos. É todo um processo. Então, aqueles que tinham o vício de falar palavrão, vícios em bebida, em pornografia, em várias outras coisas, eles reconhecem que é pecado. Mas eles vão parar de pecar instantaneamente? Não, vai ter todo um processo para que eles consigam se libertar de uma vida pecaminosa. A diferença entre nós e os ímpios é que somos pecadores, mas o pecado em nossas vidas, nós nos esforçamos para ser um acidente. Então, poxa, pequei. Peço perdão para Deus e busco a santidade para não cair mais nesse erro. O ímpio não, ele vive na prática do pecado. Então, um recém-convertido, não tem como ele ter, né, uma moral e uma conduta exemplar, porque ele ainda está trabalhando isso em sua vida. Então, não é que o pastor não peca, mas ele já precisa ter toda uma vida ali exemplar para que o diabo não tente ele e nem aquele que está sendo pastoreado. O último ponto é a humildade. Está em João, do 1 ao 7, nós vamos ler, e aí depois nós vamos ler do 12 ao 14. Eu peço que os irmãos abram João 13. Esse não tem slide? Não? João ao 13, a gente vai ler do 1 ao 7, depois pula para o 12 ao 14. E vai dizer o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus.
Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e, colocando uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Agora o 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E aí, agora uma opinião pessoal, eu acho que essa é a marca mais distinguível, assim, num pastor chamado de verdade, não um lobo em pele de cordeiro, que é a humildade. Quando nós vemos nas mídias, ou se vocês conheceram pessoalmente, pastores que agem como celebridades, já é o alerta máximo de que provavelmente aquilo é um lobo. Não tem como, porque é incompatível com a palavra do Senhor, é incompatível com o ofício da qual ele está exercendo. E eu gostei muito do exemplo que o autor traz no livro, e eu vou ler para vocês, sobre um pastor mundialmente conhecido, vocês já devem ter ouvido falar, que é o John Stott. O John Stott, ele foi um teólogo e um pastor anglicano, muito influente, infelizmente não está entre nós, está com o Senhor, mas ele influenciou bastante, principalmente o meio missionário, né, o meio evangelístico ali, e se tornou uma referência, além de ter sido o autor de mais de 40 livros. E aí, o autor registra o relato de um missionário que estava com John Stott uma certa vez, que é o René Padilha. E esse René Padilha vai dizer o seguinte. Eles estavam fazendo uma viagem na Argentina. Tarde da noite, e sob uma chuva torrencial, eles chegaram no destino completamente enlameados. Na manhã seguinte, Padilha acordou e se deparou com Stott limpando seus sapatos. Quando ele contestou, Stott disse: Querido René, Jesus nos disse que devemos lavar os pés uns dos outros. Hoje, não lavamos os pés como faziam na época de Jesus, mas eu posso limpar os seus sapatos. E também a secretária de longa data de Stott disse o seguinte: Ainda fico maravilhada quando lembro que John esvaziou minha lixeira todos os dias por muitos e muitos anos. Então, essa, pessoalmente, acho que é a marca registrada do bom pastor. É a humildade. Prática. Como honrá-los? Como nós podemos fazer isso? Primeiro, pode passar, amor. Respeite e submeta-se. Em 1 Timóteo 5,19 vai dizer: Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. E em 1 Pedro 5,5 vai dizer: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós não podemos questionar o pastor, tudo que ele fala é amém e acabou. Não é isso que a Bíblia está dizendo. No primeiro texto que nós lemos de 1 Timóteo, que vai dizer que não aceitem acusação contra um presbítero, não é no sentido que assim, alguém falou alguma coisa de um pastor, e aí nós cegamente falamos, não é assim, ele não fez isso e pronto, acabou. A questão aqui é de uma falsa difamação.
Isso se aplica a todos nós. O crente, ele não faz contenda. O crente não cria contenda. Não pode acontecer isso. Nem fofoca. Não faz isso. Se você tem problema com alguém, vá até esse alguém, converse e busque auxílio no Senhor para que vocês se reconciliem. E o mesmo acontece com o pastor. Por quê, gente? Existem falsos pastores, mas também existem falsas ovelhas, né? Não é o assunto de hoje, mas existe o joio no meio do trigo. E quando existem essas falsas ovelhas tentam o quê? Difamar e destruir o bom pastor. Se nós não formos sábios e amparados biblicamente, nós vamos cair e incorrer no erro dessas falsas ovelhas. E isso é um pecado contra o pastor, mas, em primeiro lugar, contra o próprio Senhor. Então, se alguém chegar em você, né, que ele vai falar, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas, ou seja, uma pessoa falou, a pessoa faz 2 meses que está na igreja, não conhece nada da vida do pastor, e saiu espalhando algo aí que pode ser que o pastor tenha feito ou não, não seja ingênuo e nem ignorante, ok? Pelo contrário, o seu dever é defender o seu pastor, a honra do seu pastor. Chamar esse irmão e dizer, olha, da onde você tirou essa conclusão? Por que você o está acusando dessa forma? Você já conversou com ele sobre esse problema que você tem? Então, é dessa forma que devemos tratar. E aqui embaixo vai falar sobre a submissão, né, de nos submetermos à liderança. Voltando, nós não podemos questionar, porque uma vez que o pastor não é perfeito, ele também erra. Ele erra. Então, algumas coisas, ele pode vir aqui falar que, de repente, não é muito coerente, ou outras ações que a gente enxerga na vida dele que não está muito legal, a gente não concorda, e aí o que a gente faz? Se a Bíblia fala que a gente tem que se sujeitar e tem que respeitar. Lembram do estudo que a gente teve sobre repreensão? Exortar em amor? Exortar com mansidão? Isso se aplica ao pastor também. Então, nós temos um problema, eu não concordo com determinada coisa, eu vou chegar no pastor, ou vou chegar para os outros, vou ficar fazendo fofoca, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Você viu o que o pastor falou? Porque isso é um absurdo, nananã. Ou chega no pastor de forma arrogante, desrespeitosa. Então, você está falando bobagem, eu não ligo para o que você fala, você está errado, você é um herege e eu sou mais inteligente que você. A Bíblia condena. Da mesma forma que nós devemos agir uns com os outros, devemos lembrar que o pastor é o nosso irmão em Cristo. Chegar e falar, olha, pastor, isso que você falou tá legal, não concordo. Qual que é o fundamento bíblico? Porque você também tem que ter, lógico, eu vou questionar a doutrina, mas você vai questionar a doutrina baseado no quê? Então, você chega para o pastor e fala, olha, pastor, você falou isso, não estou concordando, não estou achando legal. E aí existem 2 opções. O pastor realmente pode estar errado, e se ele for um bom pastor, ele vai se arrepender, se redimir. Acabou, acontece. Ou, de repente, ou o pastor não reconhece o seu erro, ou, na verdade, você está errado, e aí ele vai falar, olha, não, é assim, pronto, acabou. E aí, o que você faz? Uma revolução na igreja, racha a igreja e abre outra. Não. Ele é o líder ali abaixo de Jesus. Então, se ele não se corrigir ou você achar que não é adequado, tudo bem. Então, você se retira, porque ali ele está a serviço do Senhor. Eu brinco bastante que às vezes as pessoas falam assim, como que é para vocês, né, sendo família? O pastor deve deixar vocês fazerem tudo que vocês querem. Na verdade, ele não deixa a gente fazer nada que a gente quer. E aí, tem vezes, né, que eu fico brava e vou questionar, e aí eu me acalmo e eu falo assim, olha,
Tá, você não vai deixar eu fazer isso. Eu não concordo. Não vejo muito fundamento. Mas eu vou fazer mesmo assim. Por quê? Certo ou errado, quem vai ser cobrado é ele. Então, não é? É assim que nós devemos enxergar. Então, eu tentei, o pastor não quer fazer isso. Então, certo ou errado, clama ao Senhor, porque, na verdade, quem vai ser cobrado vai ser o pastor. Então, não se preocupe. Outra forma como nós devemos honrá-lo é amando. Em Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amor é uma ação. E nós devemos amar os nossos pastores assim como nós devemos amar uns aos outros. E isso tem que ser demonstrado de maneira prática, né? Como? Naquilo que for possível dentro da sua realidade. Se for possível você presentear o pastor, presenteie o pastor. Não só no aniversário dele e também não só no dia do pastor. Tá bom? Assim, sempre que você tiver condições, presenteie. Leve ele para tomar um café, converse, demonstre preocupação. Eu não sei vocês, mas ele, apesar, né, de sermos família, ele cumpre o pastorado na nossa vida também. Então, ele nos trata como ovelhas. Então, ele manda mensagem perguntando como que a gente está. Eu sei que ele faz isso com todo mundo. Então, o pastor ele se preocupa, ele está atento às necessidades. Mas quantas vezes você já perguntou para o seu pastor como que ele está? Ô pastor, está tudo bem? Como que está a família? Como que está a casa? Como que está a saúde? Você se preocupa? Ou você tem aquele pensamento de que ele é empregado? É um funcionário aí e boa. Ame. Terceiro, seja grato. Se tem uma coisa que o cristão pode fazer para honrar o pastor, e eu acho, na minha opinião pessoal, que talvez seja o melhor presente que ele possa receber, é a gratidão. Nós já vimos num estudo aqui que se tem algo que desanima e paralisa o crente, é a ingratidão que ele recebe. Não porque quando fazemos algo ou servimos, nós já contamos em receber algo. Não é isso. Mas, poxa, fazer o bem para as pessoas, servir as pessoas e, em troca, receber ingratidão, receber um ato de rebeldia, ser difamado depois que você fez o bem para ela, é algo horrível, horrível. Destrói, desanima totalmente. Então, lembrem-se sempre de serem gratos, porque preparar sermões, além de exaustivo, é muito solitário. Então, a vida, na verdade, do pastor em si é totalmente solitária, né? Desde a preparação das mensagens, até mesmo a questão de aconselhamentos e gabinetes. Então, também ao contrário do que muitos pensam, tudo que é dito nos gabinetes aqui, o pastor não conta para ninguém. Nem para nós, nem para ninguém. Pelo contrário, às vezes a gente fica super curioso, né? Que às vezes é uma coisa que a gente vê ali que está mais chamativa, a gente fala, e aí? E aí ele fala, e aí que não ter. Vocês sabem o que é não ter? Ele fala assim, não te interessa. E ele não conta nada. Mas ele tem que guardar tudo para si. Então, é solitário, é exaustivo e cansativo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, elogie seu pastor, agradeça. Agradeça pelo sermão, agradeça pela mensagem, agradeça pelo tempo que ele dedicou da vida dele para estar fazendo um gabinete com você. Agradeça o tempo que ele dispõe para ajudar a família, para te auxiliar. Seja grato. Eu acho que ser grato é algo assim que devemos fazer com qualquer pessoa. Mas, principalmente com o pastor, como eu disse para vocês, ele dedica a vida toda dele em prol de todos. E aí ninguém parece que vem e demonstra essa gratidão.
O quarto, seja motivo de alegria e não um fardo. E aí esse aqui, né, é um pouco mais chatinho, mas é necessário tocarmos no assunto. Em Hebreus 13, 17, vai dizer assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ou seja, não seja a ovelha rebelde, a ovelha chata, que, nossa, o pastor já repreendeu, o pastor já te ensinou, o pastor já te mostrou que é errado a sua conduta, que você não deve fazer isso, mas você insiste. Insiste. A ovelha rebelde, que não quer fazer questão de crescer, que não ouve. Isso é muito ruim. Nós devemos ser ensináveis. É ruim, ninguém gosta de ser corrigido. Dói, né? Humilha. Mas é necessário. O sábio é aquele que ouve conselhos, que segue conselhos. Então, seja uma ovelha sábia, não uma tola, que fica dando trabalho. Aí, toda vez, o pastor tem que ficar ligando, perguntando por que você não veio na igreja, por que você não foi no evento, por que você não participou da programação. Então, é algo assim que é quase que um trabalho desnecessário. Você acaba sendo um fardo, porque você não ajuda, não colabora também. Então, assim, não seja isso, não falte aos cultos, não chegue atrasado. Não deixe que o pastor tenha que ficar te implorando para fazer uma tarefa que ele te passou há 5 anos atrás. Entendeu? Seja uma boa ovelha também. Facilite a vida, né, do pastor. Não crie contendas. E, acima de tudo, seja bálsamo para os seus líderes e não um tormento. Tem gente que é tormento nas nossas vidas. Que ao invés de nos aliviar, a hora que você está perto da pessoa, você fica até meio desnorteado, assim, porque a pessoa suga suas energias. Seja bálsamo na vida do pastor. E, por fim, o mais óbvio, mas o óbvio sempre tem que ser dito, é que você ore pela vida do pastor. Efésios 6, do 18 ao 20, vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui é Paulo dizendo, né, a igreja de Éfeso: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. É nosso dever orar pelos nossos líderes e pelos nossos pastores, para que Deus os fortaleça e eles não desistam da gente, apesar de sermos ovelhas rebeldes, para que Deus os capacita para falar e transmitir a sua mensagem da maneira correta, conforme a vontade de Deus, para que eles não sejam seduzidos pelas heresias e pela ganância, e que não caiam em tentação, mas que continuem ali na boa caminhada. Clamem ao Senhor pela vida dos pastores, porque ovelha não existe sem pastor. A gente não existe. Então, nós precisamos dos nossos pastores. E aí eu termino com 2 passagens para deixar reflexão para vocês. A primeira é Tessalonicenses 5, do 12 ao 13, que diz: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do seu trabalho. E o outro é 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Temos honrado nosso pastor, que possamos refletir acerca disso e clamar para que Deus nos ajude a cumprir o nosso dever, porque aqui não é uma sugestão, nosso dever em honrá-los. É o que eu tinha para hoje.
E aí eu vou deixar aberto para perguntas, colocações. Alguém gostaria de acrescentar algo? Não? Tem muitas pessoas que passaram, tiveram algumas experiências em suas igrejas, em suas comunidades, de um ambiente muito carregado em relação à honra e de uma forma perturbada. Você chegou até a comentar que algumas pessoas vão do extremo.